vou perguntar de alguns alunos para vocês saberem, se vocês souberem se eles vão participar hoje ou não, se eles estão no grupo lá do WhatsApp ou não, tá? Só para a gente se organizar. A Ana Luísa, ela vai participar da atividade de hoje? Alguém sabe? No André, a Beatriz, a Carla, a Gabriela de Souza tá aqui. Oi, pode falar. Aí eu acho que ela ia participar, não sei se ela acordou. Não, é sério. Valeu, Gabriela. A Gabriela Martins e a Gabriela Rita estão aqui. As Gabrielas. A Mazzucchelli, ela vai participar, porque ela desmatriculou de princípios evolutivos. Ela vai fazer didática? Vocês sabem de alguma coisa? Ok. A Giovana, a Isabel, a Carla entrou. A Jéssica. Nós temos 15, né? Matriculados, 15? 19. Aumentou. 19. Então, aumentou. O Lucas, será que ele vai vir? Luísa Elina. A Luísa Meneghelli. Acho que a Luísa Meneghelli ela não vai participar das atividades, pelo que o pessoal comentou em princípios evolutivos. A Natália, a Sofia está aqui. O Vitor Hugo Sabino. A Yasmin está aqui. Certo? A Beatriz acabou de entrar. Ela acordou, Gabriela. Bom dia, tia. Bom dia, Gabriela. Bom, pessoal, quer começar, Fer? Eu vou compartilhar a apresentação. Só me apresentar, LG, porque eu acho que o pessoal não me conhece. Você dá aula para essa turma, né? Dou. Então, pessoal, deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Fernando, eu sou o professor Fernando, eu sou professor das disciplinas também de microbiologia, parasitologia e imunologia, às vezes também algumas eletivas. As minhas disciplinas são ligadas aí à área de saúde, e eu já tenho ministrado as disciplinas com o professor Gustavo e colaborado em trabalhos com ele desde que a gente ingressou aí na universidade, né? Então, dá boas-vindas aí, e vocês, certamente, a gente deve se encontrar aí entre o 6º e o 8º semestre da graduação de novo, tá bom? Bom, a maioria de vocês está fazendo princípios evolutivos, né? Eu sou o professor Luiz Gustavo, alguns de vocês já fizeram, por exemplo, a Sofia já fez semestre passado, e tem aluno que não está fazendo, que é o caso da Yasmin, por exemplo, e da Gabriela de Souza, também não são alunos da disciplina de princípios evolutivos. A Carla também não, os demais fazem princípios evolutivos de semestre. Ele e o Fernando trabalham muito bem juntos, já desde quando o Fernando entrou um pouquinho antes, né, ele entrou em 2011 na universidade, eu entrei em 2012. Mas desde o começo a gente sempre fez trabalho juntos. Inclusive, a gente já não é a primeira vez que a gente divide disciplina. EDP 1 e EDP 2 a gente dividiu por muitos anos, inclusive. História da ciência e biologia também a gente chegou a dividir, né, Fer? Cinema e educação a gente também já dividiu. Então, assim, a gente tem uma certa experiência já em dividir disciplina. Esse é o 3º semestre que a didática é ofertada nesse formato. A didática sempre é uma disciplina que é ofertada à distância, não é por causa da pandemia, a proposta oferta ser assim. No primeiro semestre que a gente ofertou a disciplina, a gente fez ela totalmente assíncrona. Aí, o semestre passado, a gente incluiu 3 encontros síncronos, né? E a gente vai repetir esse formato agora para a retomada do calendário, certo? A gente vai falar de forma geral como que vai funcionar a disciplina agora, e depois a gente vai entrar no Moodle para mostrar como que está organizado, tá? Então, eu vou compartilhar uma apresentação que eu e o Fernando fizemos juntos, e aí a gente comenta um pouquinho. Bom, pessoal, o módulo 1, pode só esperar se ele... Está aparecendo para vocês? Tá bem visível aqui. Bom, o módulo 1, ele, na verdade, ele se iniciou lá no comecinho do ano, tá?
Então, a gente já tem algumas ações, inclusive, a gente, durante o período da quarentena, a gente chegou a fazer um ou dois encontros com vocês da disciplina, síncrono, e eles estão gravados disponíveis no Ava Moodle, tá? Para vocês assistirem. A gente conversou um pouquinho sobre organização e tal. Então, a atividade síncrona de hoje, na verdade, é mais para fazer uma retomada disso, tá? Que a gente já tinha conversado, e também conversar um pouquinho com vocês a respeito das experiências que vocês têm em relação à didática, né? Então, o módulo 1, ele é voltado principalmente para a conceitualização do que é didática. Então, o que a gente sabe que é didática, como, né, nós enxergamos a didática, de que maneira, né, nós, enquanto professores, conseguimos perceber a nossa didática, a didática do outro. Então, esse módulo, ele traz questões, né? O que a gente chama de didática? Porque é muito comum, por exemplo, ao avaliar o trabalho de um professor, a gente atribuir que ele tem ou não tem didática, né? Não é muito raro, por exemplo, que as pessoas digam: olha, aquele professor sabe muito, mas ele não sabe passar a informação para a gente. Essa é uma das dimensões da didática, né? E nesse módulo, a gente discute isso, certo? O módulo 2, por outro lado, ele trata dessa questão digamos assim, desse fluxo, né, que está relacionado à dimensão didática do ensino. Então, existe um sujeito para o qual, né, o ensino é voltado, que é o aluno. Existe um sujeito que ensina, que é o professor, né? Então, o aluno, a dimensão do aluno está relacionada principalmente à aprendizagem, do professor, a dimensão da ensinagem. Essa relação, ela ocorre, né, em virtude de um conhecimento que vai ser socializado, e essa dinâmica, né, de como o conhecimento pode ser compartilhado entre um professor e aluno nessa relação dialética, né, entre ensinagem e aprendizagem, é um dos focos da didática, que a gente vai discutir no módulo 2, certo? Aí eu passo a palavra agora para o Fer, para ele falar um pouquinho do módulo 3 e 4. Pode passar, LG. Aí, pessoal, eu vou então ministrar para vocês aí o módulos 3 e 4, falar um pouquinho da estrutura e funcionamento. Pode passar, LG, por favor. Então, vai ser desenvolvida aí a nossa plataforma, que é o Moodle, né? LG, acho que é importante falar essa questão dos acessos, da participação, porque a realização das atividades no Moodle, elas estão diretamente ligadas às frequências, às notas, né? Então, esse ambiente virtual é o ambiente ao qual vocês vão ter contato, principalmente conosco. Pelo WhatsApp também, havendo alguma dúvida, né? Eu acho que é pertinente também essa utilização. Pode passar. E aí, no módulo 3, né, essa data, ela está... Depois eu vou modificar aqui. Nós vamos falar sobre as metodologias ativas. Então, a gente vai dar um foco interessante. É um tema bastante atual. As metodologias ativas, elas estão relacionadas aí, essa questão do aluno ser autônomo frente ao seu processo de aprender, né? Intermediando essas metodologias ativas, nós temos aí as tecnologias, nós temos os espaços, a cultura, a gente vê o professor nesse processo de trabalhar os conteúdos, de trazer reflexões, o professor como mediador do conhecimento, e aí a gente vai trazer as fundamentações teóricas gerais para a gente entender essas metodologias ativas. E aí, toda vez que a gente for falar de metodologias ativas, o aluno, ele é centro da sua aprendizagem, ele vai participar ativamente. É muito diferente de uma visão, assim, muito tradicional, né? Se a gente pegar, assim, dentro da área de ensino, às vezes aquela postura onde o professor é detentor do conhecimento total e o aluno como aquele que vai receber, essa visão, gente, ela já caiu por terra, né? É uma coisa meio que ultrapassada. Nós precisamos, nós temos resquícios disso, nós temos, digamos, ainda vivenciamos isso, mas é algo que tem sido muito debatido, né, na comunidade acadêmica, e a gente precisa superar isso, né, LG? Então, é muito interessante a gente ver que, nesse processo de ensino-aprendizagem, vocês, os alunos, né, os estudantes, são protagonistas do seu conhecimento, né? E o professor, ele deixa aquele pedestal de que ele é o detentor de todo o conhecimento.
Lógico, o professor ele tem seu papel, ele tem um corpo teórico, reflexivo, diretivo, né? Ele tem um papel extremamente importante, mas ele não tem esse lugar como sabedor de toda a ciência, o sabedor de tudo, né? Então, eu acredito muito, assim, nessa postura, de ver essa postura do professor como mediador do conhecimento, como aquele que vai propulsionar, que vai motivar os alunos aí a caminharem na sua formação de uma maneira proativa, né, de uma maneira muito significativa. Então, no módulo 3, eu vou trazer alguns textos. Pode passar, LG? E aí, vou trazer aí os fundamentos das metodologias ativas, e aí, como atividade avaliativa, nós vamos trabalhar aqui a construção de mapas mentais. Eu vou trazer para vocês essa metodologia, que é muito bacana, eu gostaria de trabalhar com vocês os mapas mentais, porque quando nós trabalhamos esses mapas, eles trazem, primeiro, uma questão de raciocínio frente àquilo que você está abordando, de uma maneira criativa, de uma maneira interligada e conectada. Você conecta conhecimentos, né? E esses mapas mentais, eles podem ser não só utilizados dentro dessa disciplina, como também em outras várias situações dentro da graduação, né? Nas minhas disciplinas dentro da microbiologia, da parasitologia, trabalho bastante com os mapas mentais ou mapas conceituais com os alunos, e eu vejo que se essa metodologia, se ela for bem trabalhada, se for bem elaborada, isso contribui aí para o universo de vocês da aprendizagem, né, da socialização dos conhecimentos, né. E aí depois eu trago também uma outra atividade onde a gente vai socializar experiências dos usos de metodologias ativas através da consulta de artigos na internet, de artigos que vão trazer exemplos de atividades bem-sucedidas, sucedidas na educação básica. Então, isso também entra numa dimensão de formação de professores, a formação científica, que é a gente entrar em contato com o conhecimento que está socialmente aí presente, né, disponível para ser analisado, para servir como corpo teórico de aprendizagem, e aí a gente vai dar um olhar sobre essas metodologias ativas, como que elas estão sendo configuradas lá na educação básica. Pode passar, LG. Então, no módulo 4, pode passar, eu trago uma proposta que é para a gente refletir esse papel do professor dentro da sala de aula. Então, eu trago alguns vídeos e aí, aliados aí aos conteúdos, à fundamentação teórica, esse módulo vai ser um espaço, assim, da reflexão. Então, por exemplo, como que o professor, como que é a dinâmica do professor na sala de aula, qual que é a importância do contexto, né, do conhecimento dentro das salas de aula. Nós podemos deixar as aulas mais dinâmicas, né, então a gente eu vou trazer essa dimensão prática do professor na sala de aula, em relação, por exemplo, à postura dele quando o aluno ele está interagindo, está dialogando com o professor e traz as suas dúvidas. Vamos falar um pouquinho da interdisciplinaridade e a importância do feedback, né? Então, nesse módulo, nós trazemos uma dimensão, assim, do ser professor, no sentido, assim, da gente estar gestando uma sala de aula, da gente estar interagindo com os nossos alunos e como que isso vai ser importante a gente refletir sobre isso, porque nós estamos aí num curso de formação de professores e é possível a gente dar um olhar. A gente não está aqui para dar receitas, né, LG? Não é proposta, a didática não vem trazer receitas, mas a didática pode trazer reflexões, né? E aí o professor Gustavo, como a gente é professor há muito tempo, o professor Gustavo tem a experiência na educação básica, eu também já tive minha experiência na educação básica e no ensino superior. A gente pode colaborar com vocês nesse sentido, de trazer essas reflexões, né, mesmo durante aí no início do curso, e aí acho que isso vai se consolidando quando vocês forem fazer os estágios, ou quando estiverem atuando aí profissionalmente na área de ciências e biologia.
Então, essa seria a proposta do último módulo. E aí, a atividade avaliativa seria justamente, através da escrita, né, trazer essas reflexões que eu está projetado aí para a gente pensar sobre essa postura do professor na sala de aula. Que é isso. Bom, pessoal, eu deixei para detalhar mais do módulo 1 e 2 agora, que eu vou mostrar o Moodle para vocês terem uma ideia como que ele está organizado. Não mudou muito em relação ao que a gente tinha proposto no começo do ano, na verdade, a gente só deu uma otimizada no visual. Que não sei se vocês lembram, a gente tinha colocado tudo dentro de uma módulo dentro da sala de aula, que a gente chamou de atividades. Agora, cada módulo está separado num componente, tá? Eu vou mostrar. E aí, aproveitando, o Gabriel, a gente tem 2 monitores de disciplina esse semestre, tá? A Marília, que já acompanhou a turma, né, no semestre passado, bem, e o Gabriel Rocha, que está aqui. Né? Que bom, Gabriel, que legal, bem-vindo aí. Que ele é monitor. Já foi meu aluno aí em eletiva, já foi aluno. Ele foi também nome de disciplina eletiva. Aí, Gabriel, se quiser se apresentar enquanto eu compartilho a sala, fique à vontade. Bom dia, gente, tudo jóia? Só quero agradecer a oportunidade que tive, e é isso, bora lá, né? Sucesso. O Gabriel e a Marília estão no grupo do WhatsApp, tá? Eu não sei se todos vocês estão. Se alguém aqui não tiver, eu vou colocar o link para vocês poderem para entrar nesse grupo, né? Porque o grupo do WhatsApp ele pode ser um canal de comunicação mais ágil, né? Para a gente, quando vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão desse tipo. Tá abrindo aqui um pouco. Abriu a sala de aula do Moodle, pessoal? Abriu. Certo, deixa eu só... Bom, depois eu coloco lá no Moodle da disciplina, que eu não estou conseguindo abrir aqui o... Eu deixei o celular no modo avião e ele não está aqui do meu lado, então eu não consigo ir no Google. Bom, mas acho que vocês conseguem, né? Vocês poderem compartilhar no chat o link do grupo. Não sei se vocês sabem como fazer isso. Vocês podiam colocar. Eu não estou conseguindo abrir o WhatsApp porque meu celular está no modo avião. Mas se alguém souber fazer como faz para compartilhar link do grupo, coloca aqui no chat, por favor. Bom, pessoal, a disciplina, vocês entrando, né, na nova módulo da disciplina, vocês vão encontrar se deparar com essa organização, né? Então, tem aqui, primeiro, sempre a gente vai deixar o link do Meet, né? Então, cada Meet nosso vai ser um link diferente, tá? A gente só consegue manter o mesmo link se a gente fizer, tipo, uma sequência de atividade síncrona, né? Então, como a gente vai ter 3 atividades, uma agora e as outras 2 vão correr no ano que vem, para cada atividade foi criado um link, mas depois eu disponibilizo ali, tá? Mas vai aparecer aqui logo no começo do ambiente da disciplina. A live que a gente organizou no dia 21/5, né, aqui tem o link, né, e aqui tem o PowerPoint da live, certo? Então, vocês podem consultar, que a gente fez aquela retomada, discutindo com vocês. Alguns de vocês estavam presentes, outros não, né, outros acabaram fazendo a disciplina durante o PSE. Então, tem essa live que a gente fez, que ela faz uma referência ao calendário de 2020.1, certo? O plano de ensino atualizado também está aqui. A gente fez algumas alterações. E o cômputo de presença de vocês, pessoal, está relacionado às atividades, tá? Então, realizou as atividades do módulo, tem 100% de presença no módulo. Não realizou a atividade, aí é proporcional o número de faltas, e aí, entrando no cômputo de presença, tem isso explicado. Aí, quando vocês entrarem no ambiente, vocês vão perceber que tem, né, uma modularização, né, uma que tem a prestação da disciplina, que basicamente tem essas questões aqui que já aparece de cara na hora que vocês entram no Ava Moodle, e aí o módulo 1, que ele vai até o dia 5 de dezembro, o módulo 2, que vai até o dia 22 de dezembro, o módulo 3, que vai até o dia 30 de janeiro, e o módulo 4, que vai até o dia 13 de fevereiro, certo? Entrando no módulo 1, que é o módulo que... Eu vou entrar no módulo 1 e no módulo 2 para mostrar o que tem de propósito de atividade, tá? Vocês vão, ao clicar, né, na atividade,
vir aqui uma comanda. Basicamente, vocês têm um texto sobre o que é didática, um vídeo que faz referência a esse texto. Essa data aqui tem que atualizar essa informação aqui também. Atualizar data na atividade. Mas eu faço isso logo depois que acabar aqui a atividade síncrona. Vocês vão escrever um texto, tá? Com essas condições aqui, ó. A formatação deve ser em folha 4, script times no Roman. E aí, então, vocês seguem essas regrinhas aqui de formatação, certo? E aí vocês vão falar sobre a questão do que é didática, tá? Nesse texto. Então, vocês vão discutir os possíveis conceitos de didática, pensando nas experiências, né, que vocês tiverem enquanto aluno e o que vocês esperam enquanto futuro professor, certo? Mas, primeiramente, vocês leem o texto, vocês vão perceber que esses textos são super gostosinhos de ler, tá? Eles têm uma estrutura de narrativa. Então, os autores, né, eles trazem, né, uma discussão teórica, mas a partir de algumas situações de narrativa. E o vídeo é bem interessante porque traz, assim, os relatos, né, de professores de educação básica em relação à questão da didática, certo? No caso do módulo 1, vocês têm até o dia 5, tá, de dezembro, para postar esse texto, que é a única atividade do módulo 1. No módulo 2, que é até o dia 22 do 12, duas atividades, tá? Ambas vão ser postadas até o dia 22 de dezembro. Uma delas, vocês vão assistir o vídeo, né? E aí tem um texto também, aqui, que fala da questão da aprendizagem, certo? Então, vocês vão ver o vídeo, ler o texto, e aí, a partir disso, vocês vão produzir um vídeo sem edição que se chama Minuto Lumière. Então, basicamente, vocês podem fazer isso com o celular mesmo. Esse vídeo vocês vão colocar nesse vídeo de até 1 minuto, né, que o tempo máximo é de 1 minuto, não tem edição de som e não tem corte. Alguma situação que retrate a questão da aprendizagem, certo? E aí, então, tem aqui no módulo uma videoaula sobre o que é o Minuto Lumière e alguns exemplos, tá, de produções que são Minuto Lumière, aqui, certo? Então, vocês vão ter até o dia 22 de dezembro para essa atividade. E a segunda atividade do módulo 2, que fala da questão da relação pedagógica, né, relação professor-aluno principalmente, tem um vídeo, tem um texto, e aí vocês vão fazer uma sequência de fotos no PowerPoint que trata dessa questão da relação do professor-aluno, certo? Alguma dúvida em relação as meninas compartilharam aqui, tá? Para entrar no WhatsApp. Obrigado, Gabriela, e obrigado, Jéssica. Alguma dúvida em relação à estruturação dos módulos? Em relação às atividades síncronas, pessoal, a gente vai ter a atividade de hoje, né? Aí a próxima vai ocorrer dia 16/1 de 2021. Também um sábado às 9 horas. E a última atividade vai ocorrer dia 13/2 de 2021, também às 9, que é quando a gente vai fechar a disciplina, certo? Então, basicamente, o que vocês têm até o final do ano são as 3 atividades, né? Uma do módulo 1, 2 do módulo 2, para postar. Mas antes de fazer a postagem, vocês vão precisar ver as videoaulas, que são curtinhas, tá? São videoaulas de 10 minutos, 15 minutos, e um texto que tem uma ligação direta com essa videoaula. Ok? Alguma dúvida? Bom, então, a próxima etapa agora, dessa atividade 5, é vocês relatarem o que vocês acham que é didático, como que vocês avaliam, né, que uma ação em sala de aula é didática ou não é didática, o que seria um exemplo didático para vocês, né, de professores que vocês tiveram ao longo da vida de vocês. Então, agora é o momento de vocês compartilharem com a gente as experiências. Quem começa? Pode falar? Pode, Gabriela. Eu acho que didática é tipo uma forma de transmitir o conhecimento, assim, que o professor tem várias, tipo, abas dentro da didática que o professor
pode transmitir o conteúdo e o conhecimento ao aluno, seja de forma mais... Peraí que a minha gatinha pulou aqui. Seja de forma mais, assim, como a gente está acostumado, como de formas não convencionais. Certo. Você tem algum exemplo da sua história de vida, de posturas didáticas e posturas não didáticas que você vivenciou? As próprias dinâmicas que os professores usam com os alunos, tipo, no ensino fundamental mesmo, os professores faziam muitas dinâmicas, assim, fora da sala de aula, num ambiente que não era, tipo, comum do aprendizado, mas que eles levavam, por exemplo, na minha escola tinha uma horta, e os professores davam muitas aulas lá na horta e explicavam, assim, várias coisas que ele podia estar passando no quadro, por exemplo. Eu acredito que isso era uma forma de Nossa, numa falhada um pouco, mas o Gabriel, você falou de horta, eu lembro que não sei se você, Gustavo, eu tive aula, né, no ensino de educação básica de práticas agrícolas. Eu tinha Eu essa também. disciplina. Também. E a gente tinha um livro adotado, mas era muito legal, porque o que o professor, aquilo que a gente lia no livro, a gente conseguia vivenciar aquilo de alguma forma. Por exemplo, as práticas agrícolas que nós fazíamos na escola, ou quando nós fazíamos aulas de campo, visita de campo no colégio agrícola, próximo a Uberlândia, a gente dava assim, a gente enxergava o que a gente estava vendo ali no livro, né? Então a sua fala me fez lembrar essa experiência que eu tive na educação básica, e com esse professor de práticas agrícolas, que era professor de geografia também, né? Ele dava geografia para turmas e práticas agrícolas para outras. Mas, e aí a gente vê que os conhecimentos, né? Não vou falar isso, que essa experiência era socializada para todos, porque depende muito do professor, da estrutura da escola. Eu sempre estudei na educação pública, né? De perceber que esses conhecimentos, eles podem estar mais visíveis na prática, né? Com atividades mais práticas, mesmo você gostando ou não gostando, né? Porque eu lembro que algumas atividades das práticas agrícolas eu gostava e outras nem tanto. Mas foi uma experiência interessante, me fez voltar lá no passado, e aí quando a gente volta no passado, a gente vai ter aí essa dimensão afetiva, né? E essa dimensão afetiva, ela pode ser tão confortável quanto não confortável, né? E aí, porque cada um tem os seus processos aí. E aí, quando a gente relaciona isso com a didática, eu conseguia, né, pelo menos assim, nas minhas memórias, o professor, na minha visão, ele conseguia estabelecer pontes entre aquilo que era trabalhado com o livro didático e as atividades práticas que eram propostas. E é uma disciplina que não existe hoje, Era né? só Minas que tinha, eu não sei porquê, eu também fiz ensino fundamental aqui em Minas, né? Apesar de ter me mudado para o estado de São Paulo quando eu estava no último ano do ensino médio, eu tive a APA, né, Atividade de Prática Agrícola. Não, a gente não visitava colégio agrícola porque não tinha perto, né? Era uma cidade muito pequenininha. A professora, eu tenho ela no Facebook até hoje. Ela é mãe do meu melhor amigo na época, né? O meu melhor amigo era filho dessa professora e as aulas elas não ocorriam no período da aula, elas ocorriam no contraturno. Então a gente tinha lá, e aí a gente fazia tanta atividade na horta, que a escola tinha uma horta enorme, então a gente plantava, cuidava da horta, mexia em esterco, e tinha o jardim também que a gente cuidava. E aí teve um dia que estava chovendo, que eu lembro que a gente ajudou as faxineiras, né, da escola a lavar o pátio, que estava chovendo, então a gente não podia cuidar da horta, então a gente ajudou a lavar o pátio. Aí eu lembro de uma menina que ela era evangélica, ela usava aquele saião assim, e ela foi brincar de escorregar fazendo tipo em pé, sabe? Quando a gente saía correndo, escorregava em pé. Só que aí ela caiu por causa da saia. Ela não conseguiu fazer aquilo por causa da saia. E aí no que ela caiu, a saia veio até o pescoço dela, assim. Foi muito engraçado.
Que eu lembro disso. Mas assim, eu lembro de aprender muita coisa. Foi um dos primeiros contatos que eu tive, assim, forte com a questão da biologia. Eu tive alguns outros no Fundamental 1 e na educação infantil, mas esse que vale a sexto ano, né? Que era a quinta série, mas é sexto ano hoje. Foi muito importante para se intensificar. Tanto é que eu achei que eu ia para a área de botânica por causa disso. Eu gostava tanto dessa parte de cultivo de planta que eu achei que eu ia para essa área, por causa dessa APA. Assim, que me marcou isso aí, eu não gostava de fazer as atividades muito, que era de cuidar, plantar. Nossa, porque, gente, a gente chegava na sala de aula, a gente chegava destruído, tudo sujo, de lama, assim, era bem, o negócio era hard mesmo, assim. Mas o que me marcou é que eu lembro que a gente estudava a avicultura e a suinocultura. Enfim, essa parte econômica ligada às aves, aos suínos. E quando a gente fez a visita no colégio agrícola, a gente viu de perto isso, sabe? Então achei legal, o professor conseguiu fazer a gente enxergar, né, esse ramo econômico, enfim, no colégio agrícola. Então me marcou assim. Agora a parte de, nossa, gente, a gente sujava demais, assim. Pegava bicho de pé, né? Eu lembro que vira e a gente pegava bicho de pé por causa de mexer com. Porque não tinha essa de usar luva, né? Você punha a mão lá no esterco mesmo e fazia tudo na mão, né? Aí eu lembro que a gente usava as ferramentas. Eu tive uma experiência muito boa. A Jéssica, eu tive isso aí, eu odiava capinar e fazer ficava em casa. Eu respeito e tudo, mas eu não gostava. Essa parte era Nossa, tanto é que eu gosto de cultivar planta até hoje, né? Vira e mexe, eu mexo com as plantas, eu adoro. Eu só não tenho canteiro aqui na minha casa, porque minha casa não tem quintal, né? Assim, quintal com terra, mas se tivesse, certeza absoluta que eu faria canteiro, porque eu amo. Até capinar, né? Eu gosto de fazer essa parte. E aí, quando eu me tornei professor, no sexto ano, eu trabalhei com eles com horta. Foi um projeto, né? Trabalhei uma vez só, que integrou as disciplinas de ciências e a disciplina de língua portuguesa. Então, o que eles tinham que fazer? A gente trabalha em ciências das partes das plantas, e aí eram 5 turmas, né, de sexto ano. E aí cada turma ficou responsável por cultivar uma planta no qual a gente aproveita uma parte dela. Então, por exemplo, teve grupo que plantou cenoura, teve grupo que plantou tomate, teve grupo que plantou alface, porque a ideia era mostrar os órgãos das plantas, e eles acompanharam esse desenvolvimento. E aí eles tinham que fazer tipo um álbum Meu Bebê, igual faz para o Meu Bebê, eles faziam para a horta. Então, eles tinham lá a foto de quanto eles plantaram, de quando teve a primeira germinação, aí quando teve que fazer o replante, né? E aí eles acompanhavam isso, fizeram tipo textinho, né? Que a disciplina de português avaliava essa questão do texto, e aí eles acompanhavam o desenvolvimento da planta. Depois, no final, a gente fazia uma atividade que integrava todas as turmas de sexto ano com uma salada, com o que eles chamam de vaso na horta. Foi muito legal, foi muito legal. Só que eu nunca mais fiz, porque deu muito trabalho. E aí mas foi Tô te cortando. Pode falar. Pode falar. Não, essa perspectiva de você ver que o seu trabalho está gerando fruto, eu acho que isso me trouxe das práticas agrícolas, porque a gente cultivava ali as hortaliças, enfim, né? As verduras e tal, e aí isso era utilizado na merenda escolar, de uma certa ali, sabe? Era utilizado ali. Então eu lembro que o professor era firme com todas as turmas, assim, falava assim, olha, a gente tem que cuidar desses canteiros aqui, porque isso faz parte da merenda, na época, né? E ia para merenda escolar, assim, então era até interessante, embora eu não gostava muito, mas era interessante. Na minha época também ia. Na sua época também? Eu lembro que teve uma época que teve um negócio de torrãozinho. E eu amava, assim, era um livrinho didático, acho que mais alguém que pode ter tido, não sei. Eu também estudei na Municipal de Minas Gerais. Nossa, eu amava, assim, a gente Era muito legal aquele bichinho. E aí a gente, tipo, na minha escola, a gente plantou batata, e aí depois a gente ajudava a tia da cozinha a fazer, era muito legal, assim, era muito didático e, tipo, querendo ou não, tinha aluno que aprendia até mais do que aprendia na sala, porque ali na prática, tipo, a gente ia, não, ó, porque o hortelã se cultiva assim, assim, assado, porque ele precisa fazer fotossíntese, pá, e, tipo, os alunos entendiam do que só falando e olhando no quadro.
É que legal, essa dimensão da prática, ela pode ser, igual na fala, assim, analisando a fala da Gabriela, né, ela pode, conforme é conduzido, favorecer, né, por que favorecer a aprendizagem? Porque a hora que eu vejo a sua fala, é como se os estudantes eles se colocassem ali, eles estão agindo proativamente naquele processo, e isso passa a ter um significado muito mais amplo do que simplesmente você ficar sentado na sala de aula assistindo, né, as coisas. Não que isso não seja importante, mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que sempre questionar é assim, qual que é o sentido disso que eu estou aprendendo, né? Como que eu posso estar integrando isso nas minhas vivências? Como que eu estou visualizando isso na prática? Como que eu estou aprendendo, né? Como que eu aprendo, né? Como que eu aprendo? Então, é legal, assim, trazer essas reflexões, assim, para a gente pensar ao longo do nosso processo formativo. Eu sempre penso, assim, que nós, professores, né, a nossa formação começa lá, né, na escolarização, porque se nós escolhemos ser professores é porque a escola ela fez algum movimento, né, para isso. E a nossa formação, assim, pelo menos para mim, assim, eu vejo que a minha etapa de formação começou ali, com experiências, e isso depois vai ser melhor tratado, trabalhado na graduação, na pós-graduação e assim por diante. Na prática, né, quando a gente se torna efetivamente professor, é porque esse ser professor, ele tem a ver com essas vivências todas, né? Não é só fazendo a licenciatura que a gente se torna um professor, a gente se torna um professor a partir do momento que a gente entra na escola, né? Então, toda aquela experiência que a gente vivencia ao longo da vida, ela influencia no tipo de professor que a gente se torna, né? A Jéssica fez um comentário aqui, Fernanda e Luiz, tem uma amiga minha que queria fazer a disciplina, mas a coordenação não colocou ela. Eu vi que tem 12 pessoas, ainda dá tempo dela fazer. Tem que ver, né? Tem que entrar em contato com a coordenação para verificar, porque dá tempo, dá porque a gente praticamente começou agora, né? Mas ela precisaria ser, tipo, matriculada. Eu não sei se tem tempo para matricular, né? Teria que dar uma olhada. Eu acho que tem tempo, não era até dezembro? Então, eu não sei. Porque para desmatricular, eu não tô, quando a gente está na coordenação, a gente fica a par, né, Fer? Depois que a gente está em coordenação, a gente sempre vê as outras coisas. Seria interessante verificar, né, porque essa via, né, é muito via coordenação mesmo, né, LG, a gente não tem contato nenhum com isso, essa parte, então seria interessante ele entrar em contato e verificar se a coordenação tem acesso a. Porque você entra para poder fazer isso, o coordenador ele tem acesso no Siscad a uma interface, né, de matrícula. E essa interface ela não fica disponível o tempo inteiro, ela tem um tempo que ela fecha. Aí precisa só verificar se essa interface está funcionando ainda. A Gabriela colocou assim, marca, né? Eu, pelo menos, tenho muito mais lembrança das experiências práticas e escolares que as convencionais. Eu também, Gabriela. Tanto que não eram muitas na educação básica, mas eu tive, e no ensino superior também, muitas atividades extra-universidade que me marcaram muito, assim. Me marcaram, quando eu lembro, assim, no meu processo de formação profissional inicial, eu lembro que eu participava, o Gustavo também participou do PET, né? Nós tínhamos atividades em comunidades, assim, instituições, escolas, e aí eu lembro que nós fazíamos atividades, por exemplo, teatro, a gente fazia palestras, fazia dinâmicas de grupo, e eu lembro que isso que me marcou, isso contribuiu para a minha formação inicial de professora ali. E aí essas experiências me marcam, sim, me marca até hoje, tanto que me marca que eu fico pensando assim, como que eu posso integrar isso que eu entrei em contato com a minha prática atual, né, como professor num curso de licenciatura em ciências biológicas, né. Então, eu vejo, assim, por exemplo, pelo menos nas ciências biológicas aqui, não agora, né, gente, nesse período pandêmico que está complicado, mas eu vejo que os alunos podem ter oportunidades incríveis em projetos ligados ao ensino, pesquisa e extensão, que propiciam essas experiências mais que vai para o campo da prática, que vai para o campo das vivências, né?
os próprios estágios favorecem isso, né, Então, eu acho que se a gente bem aproveitar esses momentos, lógico, trazendo a reflexão, a crítica, porque vivenciar por si só não diz muito, né? Mas acho que a gente tem uma dimensão reflexiva sobre isso contribui muito para a nossa formação de professores, né? Para a nossa formação dentro das ciências biológicas, como corpo de conhecimento que vai se integrar às ciências humanas também, né? Muito legal. Essa questão dessas atividades um pouco mais diversificadas, né? Eu coloquei no meu Facebook uma pergunta para os meus alunos que foram meus alunos na educação básica, né? Não no ensino superior. O que eles lembram das minhas aulas. E aí, imagina, eu dei aula desde os anos 2000 para educação básica. Então, tem aluno que eu dei aula há quase 20 anos, né? E aí, essa questão da horta que eu fiz uma única vez, vários deles lembram da horta, do passo a passo, do álbum que eles fizeram. Alguns guardaram o álbum, né, de fotografia, que a gente devolveu para eles, a gente corrigiu e devolveu para eles. Eles lembram muito das atividades extra-classe, porque eu levava, a escola tinha um sítio, e aí a parte de botânica eu desenvolvia sempre com alguma coisa diferente. Eu nunca desenvolvi a parte de botânica só na lousa, né? Então, esse ano eu desenvolvi na horta, mas teve os outros anos a gente ia para o sítio, coletava plantas no sítio, e aí classificava nos grupos mais importantes, né? Briófita, Pteridófita, Gimnosperma e Geosperma. E aí eles comparavam, né, a distribuição das plantas, né, onde que a gente achava mais pteridófita, onde achava mais briófita. E aí era junto com a professora de educação física, então a gente fazia uns rapel, fazia umas tirolesa, aproveitava, entendeu, para fazer. Porque sempre quando a gente fazia umas atividades assim, eu nunca fazia sozinho. Era sempre integrado com alguma outra disciplina, né? Então eu trabalhava muito com a professora de artes, com a professora de geografia, com a professora de educação física, com a professora de português, muito. Trabalhei também com a professora de matemática. Teve um ano que a gente fez vídeo, que eles fizeram a legenda em espanhol e inglês, aí trabalhei com as professoras de língua. Então, sempre a gente tentava trabalhar em projeto interdisciplinar. E aí os alunos, eles lembram muito dessas coisas, né? Das excursões que a gente fazia para museu em São Paulo, para as atividades que a gente fazia na Cidade Fantasma, que tem ali na região de Rio Preto, que chama Japurá, que tem uma estação de trem abandonada. Então, assim, eles lembram dos blogs que eles faziam, dos documentários que eles editavam. Então, eles lembram principalmente dessas atividades, né? Talvez eu precisasse selecionar esses alunos, né, que responderam e fazer um questionário semi-estruturado para verificar o que ficou porque assim, eles lembram das atividades, mas aí o que ficou de aprendizagem, né? Então, por exemplo, ficou os conteúdos de ensino que a gente tinha proposto, conteúdo conceitual. Então, eles lembram, por exemplo, que a gente fez a horta para estudar as partes da planta, por exemplo, ou as necessidades, porque aí, por exemplo, na horta também eu trabalhei com sexto e sétimo ano, né? No sétimo ano a gente trabalhava as partes da planta e o sexto ano a gente trabalhava essa questão da composição do solo, né? Da questão do NPK, o tipo de solo, se era argiloso, arenoso, né? Que é um conteúdo de ensino previsto. Aí, será que esses alunos, o que ficou para eles foi a informação do conteúdo conceitual, ou eles vão lembrar o modus operandi, que é o conteúdo procedimental. Então, como fazer uma horta, entendeu? O que ficou? Ou que era necessário, como eles fizeram o trabalho em grupo, que era importante que cada um do grupo fizesse sua parte. Então, será que depois de tanto tempo, o que ficou de aprendizagem de fato, né? O conceito, que é geralmente o que nós que somos professores de área específica, a gente está muito preocupado se o aluno está aprendendo conceito ou não. Ou será que as outras coisas que estão, né, as outras aprendizagens, né, que a gente, quando a gente está ensinando alguma coisa, a gente não ensina só conteúdo conceitual, né? A gente ensina atitude, a gente ensina procedimento, fora outras coisas, né? Então, será que ficou disso? Então, eu tenho vontade de fazer essa recuperação. Pode falar, Gabriela. Na minha opinião, eu acho que o que ficou foi mais a prática do que o conceito. Porque as pessoas se aprendem mais assim na prática. Eu tive uma experiência completamente diferente já no ensino superior, fazendo na faculdade de Química, onde a professora ela ensinava métodos de dar aula. Ensinou sobre Skinner, Vygotsky, Paulo Freire.
E o que mais me marcou é que cada um que ela ensinou tinha o seu método. Só que ela sabia dar aula de acordo com o método de cada um que ela ensinava. Ela se moldava completamente. Se ela ensinava o Skinner, ela usava o método na aula do Skinner. Quando ela ensinou Vygotsky, ela ensinou o método da aula, ela usou o método de Vygotsky. Isso me marcou de uma forma, assim, incrível, porque o que te inspira a aprender, o que te inspira a querer ser mais é o professor. Querendo ou não, o professor tem essa chance de fazer algo legal, de te incentivar a ser diferente. E a atitude dela de ensinar na prática, mesmo dentro de uma sala de aula, porque a gente não precisou sair para fora, no comportamento dela, sabe? Na prática do comportamento dela, já foi o suficiente para marcar os alunos e ver uma forma interessante de cada um achar um método interessante para si próprio, para se portar dentro de uma sala de aula. Um método que vai ser o suficiente para o professor e para o aluno que está ali, que é a responsabilidade do professor, né, de estar inspirando, de estar ensinando uma forma em que ele vai ter prazer de aprender. Uma coisa que ele vai fazer porque ele gosta, não porque ele está ali, está sendo obrigado a acordar cedo e ficar dentro de uma sala de aula. Então, assim, isso me marcou bastante, foi uma experiência, assim, maravilhosa, e é uma coisa que eu quero levar para dentro da minha sala de aula. Eu achei incrível. Gabriela, você estava fazendo um curso de química onde e quando? Na UFTM mesmo, foi a professora Janaína que... Ah, a professora Janaína, gracinha. Nossa, ela é Ah, a realmente Janaína é maravilhosa. Ela é perfeita, gente. Eu sou apaixonada nessa professora, até hoje. Que legal, que ótimo. Na pós-graduação, eu fiz uma disciplina, no doutorado, que ela chama de Didática do Ensino Superior. Né? Vários cursos de pós-graduação têm disciplinas desse tipo, né? E a professora, em cada aula, ela aplicava um método de ensino diferente. Ela não fazia essa questão, né, de trabalhar, por exemplo, Skinner, então ela usava uma perspectiva behaviorista, por exemplo, ou Vygotsky, que é uma perspectiva interacionista. Ela não fazia isso. Mas, por exemplo, ela trazia a proposta, falava assim, olha, hoje nós vamos discutir esse tema pensando nessa perspectiva, nessa abordagem. E aí, tanto a gente até produziu um resumo para congresso, porque foi muito legal a experiência. E ela fez isso, assim, fantástico, porque, na verdade, o professor, ele traz à tona, é até uma questão ética isso, né? Porque você está discutindo uma metodologia, você mostra que, olha, se eu for dar uma aula pensando na perspectiva behaviorista, eu vou ter esse tipo de interação e esse tipo de abordagem, e esse tipo de metodologia. Se eu vou optar por uma perspectiva sócio-histórica, eu vou ter essa abordagem e essa metodologia. E aí, você, enquanto professor, você tem autonomia para decidir qual das abordagens é mais apropriada para o que você é, para a turma que você está ensinando e para o conteúdo que você pretende ensinar. Porque dizer, por exemplo, às vezes, uma metodologia do tipo Skinner, né, que é behaviorista, ela é muito questionada. Depende do que você vai ensinar, para quem você vai ensinar e quem você é, né, nessa equação. Porque o que o professor, você também faz parte, né? Então, isso, até vou trocar umas ideias com a Janaína, gostei disso aí. Eu adoro a Janaína, sou suspeito. Não, ela é incrível. E realmente, hoje, eu lembro dos métodos que ela passou, não pelo conceito, mas sim pela forma dela dar aula. Hoje, assim, se você me perguntar o conceito de Skinner ou a metodologia de ensino deles, foi pela forma que ela deu aula, usando a metodologia em sala de aula, do que pelo próprio conceito que ela passou. É que se ela ficar falando só da questão do comportamento respondente, né, eu pegar os experimentos de Pavlov, só falar é diferente de você vivenciar o que é, né? Você tem uma perspectiva behaviorista, por exemplo. E aí a Jéssica fez um comentário aqui, a Gabriela também. O Wagner fala com tanta paixão e nas aulas dele ele demonstra tanto amor que te motiva a fazer igual. E não é só nas aulas não, tá? Nas reuniões ele também tem essa... É uma delícia ouvir o Wagner falando, porque ele tem um equilíbrio, né? E uma escolha. Sim. E a gente já teve aula prática com ele, para mim marcou demais. Você olha pro Wagner e fala assim, gente, eu quero ser ele quando crescer. O tanto que ele te inspira a fazer igual. O olhinho dele chega até a brilhar quando
ele fala, gente, é incrível. Nossa, Quando ele acaba de falar dessa, tem uma lágrima. Nossa, eu lembro que quando eu fui ter aula com ele no primeiro período, ele batia a mãozinha na perna e falava assim, ai, gente, eu sou apaixonada demais, não tem como. Ele é muito fofinho, ele é muito apaixonado, não dá. Não tem como não apaixonar junto com ele pela biologia. Gente. No começo da faculdade, na sexta-feira, eu já estava muito cansada. Aí chegava na sexta, gente, eu estava assim, eu vou desistir da faculdade. Aí chegava na sexta, assim, eu não vou não, eu não posso. Você vê essa dimensão afetiva, essa dimensão assim que o professor ele se mostra, ele exala, digamos assim, esse gosto pela profissão, pelo corpo de conhecimento. As pessoas sentem isso quando você está dentro desse contexto, as pessoas percebem o quanto você está ligado, o quanto você está se expressando, se mostrando e atingindo, né? E aí eu percebo assim que nesse movimento as personalidades de cada um, vocês vão passar assim por toda uma diversidade dentro das ciências biológicas, né? Tanto em termos de corpo de conhecimento como tipos de pessoas, de modos de trabalho. Eu imagino que esse somatório, né, nos ajuda, contribui nessa formação de professores. E aí é legal também a gente pensar nessas identificações, né? Tem professores que a gente vai se identificar mais, outros menos, mas isso faz parte do processo, né, da nossa formação inicial. E eu, assim, suspeito de falar com o Wagner, eu trabalhei com ele muito diretamente na coordenação, na época que eu fui vice dele, e é muito bom trabalhar com ele, é realmente uma pessoa inspiradora. Eu fui coordenador, ele foi meu vice, e realmente trabalhar com o Wagner é outro patamar, né? Já assisti palestras dele, porque a gente trabalhou junto também na Liga Acadêmica de Evolução quando tinha, e realmente ele tem essa paixão, né? O olho dele brilha mesmo. E com a mudança da matriz, que vocês já pegaram a matriz, até uma mudança mais drástica, né? Que tem a questão da didática, com esse formato, né? Que essa disciplina do Wagner, ela foi extremamente importante para o desenvolvimento de disciplina de princípios evolutivos depois. Porque é completamente diferente hoje eu trabalhar princípios evolutivos a partir tanto a disciplina que o Wagner ministra quanto a que o Thiago ministra. Porque como elas vêm antes, na hora que eu vou trabalhar várias questões de evolução, vocês já conhecem, e eu acho que eles trazem, né, uma abordagem muito sólida, né? Sólida não, é ruim usar. Abordagem sólida significa que não muda, né? Mas uma abordagem consistente a respeito desses temas, né? Então, para mim, é bem mais tranquilo hoje que quando eu trabalhava sem ter esses, digamos assim, essa abordagem anterior deles, né? É muito bom. Eu trabalhei com os dois também, muito bacana. E é legal, é isso que a didática é importante nessa questão. Vocês olharem para os modelos de professor e verificarem assim, por exemplo, nossa, me encanta ver um professor que tem tesão em ensinar aquilo que ele está ensinando. Isso é uma questão. Então, eu vou incorporar isso na minha prática, então eu me sinto confortável, por exemplo, para demonstrar essa emoção e essa paixão pelo conteúdo que eu estou ensinando, que isso tem um efeito em mim, né? Mas eu enquanto professor, consigo trazer isso para a minha prática e vou encantar os meus alunos, né, dessa forma. Então, é um modelo, né? São os modelos que a gente tem. Como tem modelos também que a gente não seguiria, né? Não precisam citar modelos que a gente conhece, não, tá, gente? Que vocês não seguiriam. Legal, mas beleza. Foi bom você citar isso, porque uma coisa que eu reparei, que eu acho interessante por experiência própria, é que a gente se interessa por uma matéria, por uma disciplina, através do professor. Então, você tinha perguntado para a outra Gabriela um exemplo de didática que ela não seguiria. Gente, hoje, se você perguntar para mim se eu não gosto de uma matéria, infelizmente, é muito ruim dizer isso, mas a culpa é do professor. Sim. Eu odiava chegar no ensino médio, no ensino fundamental, e o professor chegar com má vontade para dar aula, sabe? Abria um slide e só lia o slide, não explicava direito. Você via que não tinha vontade nenhuma de estar ali por causa do dinheiro e não por causa do aluno. Gente, eu odiava aquilo. Eu ia dormir,
Porque antes não aprender nada dormindo do que, né, não aprender nada vendo a professora ler slide. Nossa, muito isso. Eu não era muito fã de histologia, não tinha muito interesse, não. Minha área era evolução. Gente, mas com a Patrícia, você vê outro mundo, você gosta. É o professor que faz a diferença. Totalmente, totalmente. Tipo, biologia, me apaixonei por biologia porque a minha professora do ensino médio, ela era maravilhosa, assim, ensinava, tinha paixão para fazer isso. E a paixão é o que motiva as pessoas. Porque você vê, nossa, se ela é tão apaixonada naquilo é porque é bom. Agora, se a pessoa chega com má vontade, a pessoa chega ali com desprezo, com mau gosto de fazer as coisas, gente, você fica, nossa, deve ser muito chato, deve ser muito entediante, eu tô fora, eu não quero pra mim, não quero pra minha vida, porque eu tô correndo de coisa entediante. E é assim, a gente hoje, para escolher uma profissão, principalmente para ser professora, a gente tem que ter certeza do que a gente quer, porque a gente tem que ter consciência que a gente está inspirando outras pessoas a seguir os nossos passos. E se a gente fizer com mau gosto, as outras pessoas não vão querer seguir nossos passos. Agora, se a gente for apaixonado, que nem o Wagner, que nem muitos professores que a gente vê na UFTM, nossa, dá, assim, prazer totalmente de estar no curso que a gente está hoje, de terminar e falar, a escolha certa que eu fiz, porque a biologia é uma coisa incrível, é maravilhosa a biologia, gente. Gente, a Gabriela já é professora, né? Vocês percebem? Não. Eu já tive experiência em sala de aula e eu sei o quanto é difícil. Né, tá ali com outras pessoas te olhando, com você ser responsável por transmitir o conhecimento para outra pessoa. É uma dificuldade grande, mas é uma coisa que tem que te dar gosto. Quando você vê que realmente um aluno chega numa conclusão, no conhecimento, gente, é prazeroso demais, é ótimo, é maravilhoso. E a responsabilidade é grande. Por isso que a gente tem que ter certeza do que a gente tem que fazer. E a didática é essencial nisso. Assim, da forma na metodologia de transmitir o conhecimento. Isso. E até em refletir sobre a prática, né, Gabriela? Eu achei interessante você colocar essa questão da UFTM, porque assim, eu e Fernando viemos de grandes universidades, né? A gente se graduou em universidades que são tradicionais, né? O Fer fez na UFO e eu fiz graduação na Unesp. Eu não tenho muitas memórias de muitos professores meus que tinham paixão por ensinar. Eu gostava de biologia porque eu gostava de biologia, né? Mas eu não me lembro, assim, eu posso citar 3 professores que você percebia que eles estavam, assim, muito ligados na questão do ensino, né? Que o ensino não era uma, digamos assim, uma obrigação para eles, porque o foco deles é pesquisa, que isso em universidade grande é muito comum, né? E aí é interessante citar isso, porque uma das coisas que eu acho interessante na UFTM é justamente o número de professores que estão em sala de aula que gostam de estar ali, né? Eu não tive uma experiência desse tipo na Unesp, de ter professores, uma parte considerável dos professores, né? E você? LG, eu não sei, a hora que eu penso em professor motivador, você até conheceu a Ana Maria Bonetti, da genética, cara, não tem como. As aulas da Bonetti, ela fazia a gente se movimentar, e ela trazia o jornal, e ela trazia reportagem, e ela trazia o conteúdo, e ela fazia dinâmica de grupo, então era muito forte, assim. Eu tive experiências muito boas na graduação, mas como também não tive experiências muito bacanas, não, né, mas tive professores, assim, que me marcaram, assim, que eu fico assim, gente, como é que é legal, né, vocês falaram assim, biologia é fantástico mesmo, é muito vasto, né, são muitos conhecimentos, são muitas vertentes, e eu, assim, eu percebo na minha formação a influência do professor, né, todos eles, desde a educação básica até no ensino superior, na minha formação. E eu acredito que a gente, eu sempre penso assim, sempre na perspectiva, assim, gente, porque assim, eu acho que nós temos aí experiências que são bem-sucedidas e outras não. E todas elas fazem parte do processo. A gente simplesmente não pode chegar, na minha visão, e descartar aquilo que não foi agradável, porque a gente tem a possibilidade de ressignificar, de refletir,
E aí, quando eu falo que, de repente, tem professores desmotivados na educação básica, eu fico pensando, por que esses professores estão desmotivados, né? E aí eu acho que dentro da licenciatura vocês vão discutir isso, eu não vou ser a melhor pessoa para isso, mas existe uma reflexão em torno disso, né? Por que de repente aquele professor está desmotivado, né? Nesse sistema educacional que nós vivemos. Então, isso é um ponto. Mas eu também não posso deixar de mencionar o quão esse professor também nos impulsiona a ir para a formação, né? Por exemplo, para a formação inicial de professores, para ir para o curso de ciências biológicas ou outros cursos, né? Então, eu acho que, na minha visão, é sempre esse balanço, né? Esse balanço, porque eu tenho que considerar que as realidades do Brasil, a maneira com que nós processamos as coisas também, e a própria estrutura do sistema, isso tudo vai me dizer ali, vai trazendo uma balança, né? Aquilo que teve significado e aquilo que eu posso ressignificar. Essa seria a minha visão, né? Eu acho que as duas situações a gente tem que dar um olhar sobre ela e não descartar nenhuma delas. Tem alguns comentários aqui no chat. A Beatriz, por exemplo, muitas vezes as matérias já não eram tão agradáveis, que ela faz um comentário, né, que está tendo uma discussão a respeito de professores que não chegam motivados, não tem essa motivação tipo o padrão Wagner, né? E que às vezes a matéria já não é tão agradável, e junta com isso um professor que também não está com o gás todo, né? Aí a Carla diz que a Patrícia é outro patamar, ela é outro patamar até como pessoa, tá, gente? Se bem que o Wagner também. Aí junto o professor que desmotiva, a Jéssica comenta aqui, aí a Beatriz, já tive muitos professores que só mandavam seguir o livro, nunca faziam uma explicação à aula mesmo, e aí a Carla fala, a bicha sabe explicar com vontade, a bicha deve ser a Paty, né? Porque tem a ver com o comentário que ela fez anteriormente. Aí a Gabriela, sim. Jéssica, que tristeza. Desculpa irritar a Jéssica, por causa que é triste mesmo. Aí a Gabriela disse, nossa, muito dos professores são essenciais para a nossa formação. E a Gabriela Rita, o professor atua muito em um papel como um espelho para os alunos. Esta é uma posição muito de exemplo e influenciador. Concordo com você plenamente. O professor é modelo. Então, assim, tanto é que a gente tem que, às vezes, se policiar, até as coisas que a gente fala, porque às vezes alguns posicionamentos, eles podem ser um pouco reacionários demais, e isso pode tanto influenciar, né, positivamente quanto negativamente. E aí a Jéssica disse, Beatriz, muito triste isso. Eu também já tive, ficava triste, não só por mim que estava na aula, mas triste pelo professor também. Aí a Carla, eu já quero ser BFF. Da Paty, né, Carla? A Paty é nossa BFF, tá? Só pra vocês morrerem de inveja. Eu conheço inveja mesmo? A Paty, eu fui veterano dela na graduação, né? Ela entrou... A Patrícia, a gente trabalhou, assim, ela fez o doutorado, a gente fez na mesma instituição, e as orientadoras dela e a minha orientadora eram amigas. Então, eu encontrava a Paty, assim, direto, nos laboratórios da UFSC. Comum. A Paty é fantástica. Eu tenho, nossa, imagina... ela entrou na graduação em 98, né? Então eu conheço a Paty desde 1998. Tô ficando velho, né, Fer? Nem fala, amigo, nem fala. Vou nem de lembrar. Bom, meninos, vocês podiam... O que mais que vocês querem comentar a respeito dessa questão do papel do professor, da didática? Vamos fazer um grupo e sempre comer pizza depois da quarentena. Concordo, viu, Carla? A quarentena acabou, a gente pode pensar nisso. Pizza, eu também acho. A gente pode até fechar a disciplina de didática assim, né, numa pizzaria. Porque provavelmente se fecha, sabe, já. Eu também topo. Topo. Vamos deixar essa pandemia passar logo. Porque não tá dando a gente tá complicado. E, bom, na disciplina, a gente vai discutir umas questões abordagem mais teórica, né? Não nesse modelo que a Gabriela trouxe da Janaína, que até talvez uma coisa pra gente pensar, né? Né, Fer? A gente precisava, na verdade, consultar os professores que... A gente pode ver um momento com ela, de repente, se der certo, fazê-la, né? Sei lá, para falar dessas abordagens, né? Acho que seria interessante. Gabriela falou que sentiu saudade. Gente, olha só. Você sabe que é interessante? Esse movimento que a gente está vivendo agora, aquilo que era rotina,
e que a gente às vezes reclamava, começa a fazer todo um sentido agora. Eu concordo com você. Eu tenho várias coisas que eu tô gente vivendo agora, que antes eu não dava nem tanta importância, e agora eu tô começando a ter essas reflexões que a Gabriela falou aí, viu? Ai, saudade de prova nova, Jéssica. De comer salgado numa cantina. Ai, gente, é tão bom. Ah, isso é uma delícia. Pequenas coisas da vida, não é, gente? Pequenas coisas da vida faz todo sentido. Eu sinto falta de ir para Univerde, porque assim, eu moro praticamente no centro de Uberaba, né? E aí tinha dia que falava assim, nossa, tem que ir até a Univerde, né? Porque pensando em Uberaba, é longe demais. Amigo, sabe o que eu sinto saudade? De escrever no quadro, de pegar e fazer mapas mentais, mapas conceituais, de escrever, fazer exercício com os alunos, isso me faz falta. De olhar no rosto, sabe? De olhar no rosto e falar assim, e aí, né, vamos discutir, até de chamar atenção, olha, vamos prestar atenção aí na aula, vamos todo mundo se engajar, sabe? Sinto falta dessas coisas. Buscar os alunos que estavam jogando truco na cantina. É do Doguinho, né? E da faculdade, que realmente... É verdade, a gente sente falta, a gente entra nessa... Eu tô sentindo muita falta mesmo desse contato com as pessoas. É mais humano, né? A gente precisa de contato humano, né, gente? Quem diria que coisas tão pequenas, tipo, ir numa praça, pegar ônibus, hoje faz tanta falta, tem tanto valor. Exatamente. Você sair para tomar um chopp, uma cerveja no posto, né? Gente, faz... Nossa, pois é, você ir no supermercado tranquilo, sem se preocupar. Exatamente. Ir no supermercado tranquilo, sem ficar... Porque, assim, atualmente eu vou no mercado, eu fico querendo acabar logo o que eu tenho que fazer lá. E, assim, eu gostava de ir para dar uma voltinha também, sabe? Olhar se tem alguma novidade nas prateleiras, alguma coisa... Sabe umas bobeiras, assim? E agora... Não cheguei a ter que lavar tudo, isso também eu duro que essa rotina eu acho que vai ser difícil ser superada, viu? É igual a questão do uso de máscara também. O uso de máscara, eu não sei se a gente consegue esperar que volta, mas acho que não volta. Eu acho que o que eu mais sinto falta, assim, da UFTM é postar foto no meu stories com o simples comentário, relação de amor e ódio, porque assim, eu amo aquele lugar, ao mesmo tempo que me traz vontade, não eu acho que esse raciocínio que eu queria chegar, essa relação, né? Essas nossas sensações, desconfortos e desconfortos, esse contato que nós tivemos com os professores, nos trazendo confortos e desconfortos, faz parte. A gente não pode só menosprezar, sabe? A vida, ela é dinâmica, esses confortos e desconfortos fazem parte, na minha visão, assim, da formação, né? Nossa, muito tempo de cinema. Nossa, cinema é outra coisa que eu tô sentindo muita falta. O cinema abriu, gente. Só não tem filme legal, mas abriu. Ah, voltou já em Uberaba? Voltou, mas como que a gente vai? Melhor evitar. Eu também não, eu não me sinto seguro. Então, mas tá assim, voltou com todas as normas de segurança, né? Com tudo para o Covid, assim. O ruim é que os filmes que, né, iria lançar quando fechou, ainda não tá lançando ainda, gente. Eu tô tão decepcionada porque eu ia ver o filme no dia seguinte, num dia, o cinema fechou no dia anterior, eu fiquei tão triste. Qual filme que você queria ver? Um Lugar Silencioso 2. Eu não assisti também. É filme para cinema, né? Não adianta esse. Porque a experiência do silêncio, assim, você der sorte de não pegar aquele monte de gente gritando, né? Porque também... O ruim de ver filme de terror em cinema é esse, que o povo fica gritando e assustando antes da hora, mas eu gosto, gente, eu tô sentindo muita falta. Principalmente do ar puro da UFTM. Nossa senhora, eu quero a minha UFTM de volta. Gente, você falou, Gabriela, a sensação térmica é muito interessante. Eu não sei se vocês percebem quando vocês estão mais pro centro da cidade ou mais afastados do centro, como que seja, e de repente vocês chegam na Univerde. Eu não sei, eu sinto que tem uma caída de 1 grau aí, de 2 graus. É incrível a sensação térmica mesmo ali na Univerde, assim. Principalmente no noturno, né? Dá pra época do inverno, até 5 graus. Porque eu tenho termômetro no carro, né? Lá é 5 graus mais baixo. Quando essa época que tá mais, tipo, junho, lá é mais frio.
E realmente eu sinto falta disso. E a visão da cidade, né, é muito linda, a visão que a gente tem dali. Principalmente do prédio novo lá do último andar, a gente tem uma Nossa, visão, é muito, muito legal. Não sei vocês, mas essa visão e esse ar puro me transmite uma paz assim que mais lugar nenhum, a não ser a natureza em si, me transmite, tá? ai, Gabriela, tanto que quando eu entro de férias, o que eu faço é isso. Eu vou para, geralmente os meus passeios são mais ecológicos do que urbanos. Quando eu entro de férias e eu vou para lugar mesmo, sabe? É para fazer trilha, para lugar onde tem curso d'água, que tem montanha, enfim, eu gosto é disso. E isso que me revitaliza. Me revitaliza mesmo, assim. Eu sou muito adepto quando dá para fazer, sabe? Quando é possível. Você lembra quando era, não sei, as aulas? Nossa, isso, vocês estão colocando aqui, né? Vários de vocês, né? Colocou que a universidade traz uma paz, que tem o pôr do sol, que é lindo, né? O ar puro e tudo mais. O curso era no CE, era horrível, gente. Eu odiava quando era lá. Sem brincadeira. Então, quando mudou, o pessoal ficou meio resistente, tudo mais, por causa que é longe, tudo mais, que o ônibus demora mais, muitos tinham que fazer baldeação para ir, mas, sinceramente, eu acho que a experiência lá, eu amo dar aula na Univerde, eu acho que eu me sinto bem. Às vezes eu saio de casa nervoso, até chegar lá aquele caminho que tem aquele monte de verde, assim, me dá uma paz, que normalmente eu chego até mais pleno na Univerde. A única coisa que eu não sinto falta é o corredor de besouro no fim do ano, mas de resto. Aliás, Aquilo já ali tá é tendo, viu? único. Já tá tendo. Eu fui esses dias lá, tá com um monte de besouro. Quando deu aquela chuva, aí teve uma revoada de besouro. Mas a gente também tá no final do ano já, né? Também. Praticamente. Vocês querem comentar mais alguma coisa? A gente vai, a nossa proposta, pessoal, quando a gente for fazer os nossos encontros virtuais, né, esse é um papo assim descontraído, a gente trazer né, fazer discussões, então essa é a nossa proposta, né, porque eu acho que esse formato a gente tem percebido que tem trazido aí melhoras, né, para a disciplina, né, de partir de uma situação assíncrona para ter momentos, né, e a gente espera assim, que vocês aproveitem o máximo, que participem, que se coloquem, igual muitos de vocês se colocaram, né? Que esse é um momento, né? É um momento para a gente pensar, né, sobre o nosso ser professor, das nossas experiências. Esses encontros são muito bons, esse contato, a gente está conversando, dá até vontade de fazer as coisas, porque eu acho que hoje em dia, com essa quarentena, gente, não tá tendo vontade de fazer. Sabe, é diferente do que na faculdade, a gente reclama, tem que fazer trem, reclama, mas a gente faz, porque a gente se diverte, a gente ri, e aí em casa, cada um em casa, não tem graça, sabe? Aí esses encontros são muito bons para dar uma animada na gente. A gente passar por isso, né? Até para a gente se sentir mais próximo, né, da faculdade, dos professores, das pessoas que a gente via e hoje a gente não está podendo mais ver, se encontrar todos os dias, ter mais esse contato próximo com as outras pessoas. Eu acho que é o que a gente mais está sofrendo nessa quarentena, a falta de contato com o outro. E esses encontros é maravilhoso, porque a gente tem essa interação, sabe? Já ajuda bastante. O formato de didática eu gosto bastante, que a gente, né, tem um espaço maior para dialogar e tudo mais, né? Até a gente estava comentando essa semana que as disciplinas duras, né, que a gente registra, a interação tá baixa, até que a última aula de princípios evolutivos, o pessoal participou bastante. E na aula de evolução ontem Gente, eu posso até falar, eu acho que essa aula dessa disciplina foi a mais, assim, participativa e animada do que as experiências que eu tive iniciais. Espero mudar esse quadro, viu, gente? Porque eu também me coloco no lugar dos estudantes, né? Nesse momento, a gente sabe o quão está sendo complicado, difícil, essa questão de motivação, essa questão de tantos trabalhos, e para nós professores também é desafiador, né? Então, essa resiliência das duas partes, né? Do professor, do estudante, essa tentativa de comunicação mesmo pelo virtual, para que a gente consiga trabalhar o que tem que ser trabalhado dentro dos conteúdos, dentro das vivências, né? Então, eu compreendo, assim, esse momento, né?
Bom, pessoal, eu acho que a gente pode encerrar então por hoje, a menos que vocês queiram falar mais alguma coisa. Acho que foi bem válido, gostei da troca de experiência, acho que vale pelas reflexões. Quando vocês forem realizar as atividades lá do módulo 1, 2 do módulo 1 e 2, né, as 3 atividades previstas, tentem trazer o máximo que vocês puderem das experiências que vocês têm enquanto aluno, ou experiência como professor, tudo mais, que isso ajuda a trazer sentido para a teoria, né? Se a gente consegue, por exemplo, localizar dentro das nossas vivências o que está sendo discutido na perspectiva teórica, a aprendizagem tende a ser mais efetiva. Então, se vocês conseguirem, na medida do possível, né, trazer para a discussão essa dimensão mais de experiencial, e eu acho que isso vai enriquecer bastante os trabalhos de vocês, né? E foi muito bom essa manhã, gostei bastante, acho que a discussão foi bastante válida. Essa discussão vai estar disponível, tá? Assim que o Meet liberar o vídeo, eu já faço o upload no YouTube e disponibilizo o link lá no ambiente da disciplina, certo? Ela vai ficar lá junto com a parte do Meet, certo? Que aí o pessoal que não pôde participar pode ter acesso depois. E vocês podem também revisitar, né, a discussão se vocês quiserem. Tá bom. Gente, ó, ótimo final de semana para vocês. Em que, se vocês for deixar uma mensagem assim, é que sejam resilientes, as dificuldades, lógico, elas fazem parte da nossa trajetória humana, e aí como nós vamos encarar, como que nós vamos contornar algo muito pessoal, né, exige o esforço nesse momento, mas é possível, né, eu vejo que é possível a gente, mesmo dessa situação, a gente tirar proveitos e significados existenciais aí para nossa formação. E é isso que eu desejo. Eu acho que se fosse desejar uma resiliência bacana aí durante todo esse processo e que vocês possam aprender, gente, aproveitar esse espaço para aprender, para refletir e levar lições disso tudo que vocês estão vivenciando em todas as disciplinas das ciências biológicas. Tá bom? É isso. E é isso então, pessoal. Um bom sábado para vocês e a gente se vê em breve. Tchauzinho, gente. Bom final de semana. Beijo. Tchau. Amigo, Deixa você eu parar de gravar. parou?